Fala, consciência! Tudo bem com você? Eu me chamo Alexandre Pereira e hoje vamos comentar aqui mais um relato de EQM ou experiência de quase morte. Esse fenômeno tão singular e tão peculiar, onde pessoas que sofrem algum tipo de acidente ficam entre a vida e a morte, têm experiências fora do corpo e conseguem visualizar o que existe após a morte, a realidade imensa e complexa do universo. E hoje eu vou ler um relato muito interessante para vocês, mas antes eu gostaria de dizer que se você tem interesse por experiências de quase morte, por fenômenos transcendentes, por assuntos que desenvolvem a expansão da consciência e a própria evolução do nosso ser, então se inscreva no canal, porque aqui nós tratamos tanto da teoria quanto da prática desses assuntos. O vídeo de hoje é um vídeo prático, um vídeo de relato. Mas aqui no canal temos muitos outros vídeos que expõem mais o lado do entendimento, para você poder compreender o que a gente já sabe sobre esses assuntos por meio da prática. Então aqui na descrição do vídeo tem um link com vários vídeos para você entender o que se passa nesses assuntos. E se você está chegando agora, esse aqui é o quadro chamado de Voltei para Contar. Porque ao redor do globo, ao redor do planeta, milhões de pessoas já tiveram tanto experiências de quase morte, como experiências fora do corpo, tanto espontâneas como autoinduzidas. E existem, portanto, milhões de pessoas que voltaram para contar. Essa história de que ninguém sabe o que existe após a morte, ninguém voltou para contar. Besteira, tá? Bobagem. E a gente está aqui justamente para falar sobre esses eventos. Agora, o quadro Voltei para Contar aqui, o enfoque principal dele são para pessoas que, por razões pessoais, por escolhas próprias, resolveram não aparecer publicamente, resolveram não se expor em frente às câmeras, mas elas deixaram as suas vivências para pesquisadores que estudam cientificamente esses eventos, esses fenômenos. E isso é muito importante. Então esses relatos, que tem relatos incríveis, maravilhosos, que estavam deixados de lado, agora a gente pode aqui dar ênfase e poder fazer uma breve análise sobre eles. Inclusive, eu voltei para contar, a gente tem uma live aqui toda terça-feira, às 9 horas da noite, onde eu faço a mesma leitura, o mesmo vídeo de hoje, só que ao vivo. E depois dos relatos eu abro para perguntas e respostas e a gente fica ali, interagindo, trocando uma ideia. Então fica o convite para você nas nossas lives. Para ser avisado da live, se inscreva no canal. Se quiser ajudar que esses assuntos sejam mais divulgados pela internet, que alcancem cada vez mais pessoas, então, por favor, curta esse vídeo, porque a cada curtida esses temas ganham relevância e acabam sendo mais divulgados para mais e mais pessoas. Se tiver alguém para compartilhar também, fica a minha gratidão para divulgar e para poder comentar esses assuntos com pessoas que estão abertas a esses temas. Então, vamos passar para o relato de hoje. E o relato de hoje é de uma mulher chamada Abe Joe, não foi? O sobrenome dela permanece anônimo. Essa EQM aconteceu no ano de 1985, lá no Reino Unido, e a causa foi um contato. Mas como assim um contato? Aí vocês vão poder entender qual é a origem desse caso de hoje, tá bem? Então a Abe começa o seu relato da seguinte forma: o quarto estava muito frio. Era um quarto em um apartamento no subsolo de uma velha casa vitoriana. Normalmente estava escuro e frio, mas naquele dia o frio estava muito forte. Enquanto estava deitada na cama, percebi uma presença no quarto. Meus olhos estavam fechados e não vi ninguém ali. Não me lembro se na época eu tinha colegas de quarto, mas sei que não havia ninguém lá, fisicamente comigo. Não tínhamos animais de estimação na época. Tomei consciência da presença como sendo um espírito desencarnado ou um fantasma. Tive uma experiência limitada com um fantasma quando eu era criança. Este fantasma era a alma perdida de um ocupante anterior da mesma sala. E esse fantasma que ela está falando não é da infância, tá? Mas é essa consciência que ela acessou naquele momento. Ele era o inquilino anterior que havia cometido suicídio naquele quarto
E isso foi verificado posteriormente pela senhora escocesa. Era uma energia masculina e ele me disse que não sabia mais para onde ir. Esta tinha sido a sua casa. E eu disse a ele que eu levaria para a próxima etapa. E acho que minhas palavras para ele na época foram: posso levá-lo ao lugar certo. Vamos lá? Não me lembro de ver nenhum túnel. Eu estava apenas em um campo aberto, cheio de uma luz branca e brilhante e uma espécie de névoa. Não havia corpos. Foi aqui que eu, entre aspas, o larguei. E ele me deixou lá. Embora isso tenha acontecido comigo há mais de 3 décadas, a memória ainda é muito clara e talvez eu tenha precisado sobreviver para poder postar isso aqui. Até ler o livro de Ravi Prati, não sabia que havia tantos outros com experiências de luz semelhante. Raramente conto essa experiência a alguém e nunca escrevi sobre ela em detalhes. Contei a meu filho sobre isso quando ele estava crescendo. Eu disse ao meu médico sobre isso também na época e ele falou que era uma privação de oxigênio no cérebro. Aceitei essa explicação por muitos anos, embora nunca tenha aceitado e explicado como a senhora pôde verificar o suicídio do inquilino anterior quando não havia outro registro dele na internet nem nada antes de 1986. Nunca perguntei o nome dele porque nunca me pareceu importante. Tudo o que posso dizer é que no momento e antes da viagem que fiz para o Povo da Luz e sua dimensão, não havia maneira de saber sobre um suicídio não revelado, a não ser interagir com o fantasma eu mesmo. A senhoria, não me deu informações voluntariamente, até que eu perguntei especificamente sobre um jovem que havia cometido suicídio no mesmo apartamento, e ela estava muito inquieta e pálida quando reconheceu que sim. De qualquer forma, quando cheguei ao que agora descreveria como talvez um campo de luz ou uma nuvem, a alma com a qual eu estava viajando foi saudada por alguém que me disse: obrigado por acompanhá-lo. Alguém se encontrará com você em breve. Espere aqui. Eu esperei na arena aberta ou nuvem e foi como estar em um coquetel muito grande, mas sem corpos. Havia centenas de conversas telepáticas intensas acontecendo ao meu redor. E eu poderia sintonizar qualquer um deles se eu quisesse. Era muito parecido com ligar um dial ou um rádio ou mudar as páginas da internet em um computador. Eu poderia mudar meu foco e, entre aspas, ouvir telepaticamente qualquer conversa que eu quisesse, sobre qualquer assunto, tudo acontecendo simultaneamente. Esperei até ser escoltado até um anjo alto. Não posso dizer que foi Jesus ou Moisés ou algo do tipo. A pessoa era muito alta e inteligente, mas era um único indivíduo. E esse ser falou comigo como um avô sábio faria. Na vida, nunca conheci meus avós. Os dois morreram na Polônia na Segunda Guerra Mundial e eu nunca tive nenhum contato amoroso com eles. Se eu pudesse ter um avô amoroso que é sábio, protetor, muito alto e feito de luz translúcida, isso seria perto do que vi naquele dia. Esta era uma pessoa amorosa que irradiava amor, mas não havia corpo. Ele era apenas uma luz imponente com preocupação e afetividade. Foi um amor incondicional diferente de tudo que já experimentei com os humanos, mas semelhante ao meu amor pelo meu próprio filho, meu amor por meu cachorro e uma ou duas vezes ao olhar para o sol. Aqui e ali eu me aproximo desse amor angelical, mas nunca tão forte, brilhante ou incondicional. Eu disse ao, entre aspas, anjo que queria ficar, e ele me disse: você pode, você tem livre-arbítrio. Você pode fazer o que você quiser, mas se você ficar aqui agora, muitas pessoas que estão esperando por você há muito tempo e que dependem de você, ficarão decepcionadas e suas vidas serão afetadas.
ou algo muito próximo disso. Me lembro de concordar relutantemente em voltar e, ao mesmo tempo, ouvir que as coisas vão melhorar, o que, até certo ponto, suponho que seja verdade. Eles mudaram, às vezes melhor, às vezes para pior, mas o mesmo nunca permaneceu por muito tempo. A experiência terminou quando me senti transformar em algo como se fosse uma água espiritual. Veja bem, água espiritual. De repente, senti uma forte força gravitacional me puxando ou me sugando para baixo, e eu me despejei de volta ao meu corpo na cama. O quarto era limpo e estava muito frio. Poucas semanas depois dessa experiência, eu esqueci, pela única vez em toda a minha vida até hoje, de assinar o cheque do aluguel. E enviei o cheque não assinado para a senhoria. Ela veio me ver pela única vez desde que aluguei o meu apartamento. Ao devolver o cheque assinado a ela, perguntei se o inquilino anterior havia cometido suicídio naquele apartamento. Ela me olhou com os olhos arregalados e assinou com a cabeça muito lentamente. Colocou o cheque em sua bolsa, se virou e foi embora. Muito interessante o relato aqui da Abe. Agora, importante dizer que esse relato, caso você não tenha percebido, ele se mescla com um processo de parece hora EQM ou por vezes parece uma experiência fora do corpo espontânea. Então olha que interessante, ela estava ali deitada com muito frio. Detalhe, em geral o frio ele acompanha fenômenos de energia como por exemplo a ectoplasmia ou ectoplasma, que é uma energia muito densa no ambiente que pode promover desde materializações até fenômenos variados, incluindo a própria experiência de quase morte, ou mesmo experiência fora do corpo, melhor dizendo. E ela falou que ela estava ali muito frio, né? Não, porque o lugar era muito frio, mas o quarto era muito frio. Até que ponto esse frio que ela sentiu era só do ambiente? Até que ponto era uma energia mais densa que patrocinou tudo que ela vivenciou? Aí não dá para responder. A própria pessoa teria que dizer algo nesse sentido. Mas o fato é que ela percebeu uma presença no ambiente. Ela percebeu o que nós chamamos de consciência extrafísica. Então o termo consciência extrafísica é um termo melhor do que você falar um espírito, um ser desencarnado, um fantasma. Por quê? A palavra espírito alguns entendem de alguma forma. Fantasma remete a um outro ponto. Então, se falar um enfermo, enfim, cada expressão ela tem um termo próprio. Agora, o termo mais neutro é uma consciência, é um ser extrafísico, um ser que já não tem mais um corpo biológico. Então, ela acessou esse ser extrafísico e ela percebeu que ele tinha uma energia masculina e que ela teve o conhecimento, né, se comunicando com ele, de que ele tinha se suicidado e que ele estava ali. Agora, o ponto interessante todo é que ela disse, olha, você quer ir para outro lugar melhor? Eu te levo lá. Então ela devia estar muito desencaixada do próprio corpo físico para ter essa capacidade, essa proatividade de dizer que ela poderia levar ele para um outro lugar e realmente fazer isso. Então ela não viu o túnel de luz, como ela relata. No entanto, ela teve uma experiência de fato fora do seu corpo junto com ele. Então olha que interessante, ela pegou essa consciência e levou ele para um local ali de muita luz, de muita energia positiva e o ajudou. Fez um chamado resgate extrafísico. E esses resgates, eles acontecem. Pessoas que saem do corpo mais, vamos dizer assim, de uma forma mais rotineira, de forma mais comum, eventualmente esses projetores, chamados projetores, esses experimentadores aí dessa experiência fora do corpo, dessa saída lúcida, é muito comum esse tipo de resgate. Então a pessoa sai, ajuda alguém que está precisando, volta com a informação ou volta com aquela noção, mas todo o trâmite do resgate ele é real. Você pega um ser necessitado e leva para outro.
Tem consciências, por exemplo, que após a morte ficam refém, ficam vítimas de seres malvados, malignos, né? Malvado e maligno são termos não muito bons, mas de seres mais mal intencionados, mais doentios, que fazem uma espécie de sequestro mesmo. Eles sequestram aquela consciência que muitas vezes não tem, às vezes, muitas consciências que ajudam e tudo mais. E esse ser, essa pessoa que sai do corpo, às vezes vai lá para tirar, resgatar aquele ser que estava ali sendo dominado por essas consciências extrafísicas doentias e patológicas e encaminham para outras comunidades, para locais mais bem assistidos e melhores. Então isso pode se acontecer, isso acontece demais. E nesse caso foi justamente o que a Abby fez, meio que inconscientemente, mas levou ele para um outro nível, para uma outra condição, né, que estava ali. Importante frisar também que quando ela estava nessa experiência, né, que ela até fala o povo da luz, ela estava naquele local que até falaram para ela, ó, aguarde que você vai receber ali uma visita, né, que você vai ser ajudada. Falou para a Abby receber ajuda. E ela ficou naquele local que ela não via ninguém, mas ela conseguia acessar telepaticamente qualquer consciência que estava ali. Então ela conseguia, até falou que é como se fosse mudar a estação de um rádio. Ela podia sintonizar em qualquer estação, ouvir qualquer conversa, acessar qualquer conteúdo que estava sendo falado ali. Milhões de vozes, milhões de telepatias que ela podia acessar, simplesmente com o toque ou com a mobilização mínima da sua vontade. Isso é um processo bem interessante, porque nem toda experiência fora do corpo, nem toda EQM, a pessoa consegue ter esse nível de interação, esse nível de percepção telepática com outros seres ou com outras consciências. Então, provavelmente o local, a condição onde ela estava, favorecia esse tipo de conexão, esse tipo de interação, né? Outro ponto interessante também, que esse ser que veio ajudá-la quando ela estava ali naquele ponto, é importante frisar que ela foi muito correta. Ela viu com um ser muito alto, que a tratou como se fosse um avô sábio, até, né, fala um pouco do avô, que nunca viu o avô, mas enfim, era um ser que estava ali. E ela foi autêntica, falou, eu não posso dizer que nem foi nem Jesus, nem Moisés, nem ninguém. Não era uma figura religiosa, mas era alguém imponente, era alguém cheio de luz, cheio de energia. E esse ser, né, foi então ajudá-los. E aí que ela percebeu essa questão do amor incondicional. Então, o amparador, que também é o termo que nós chamamos, né, esse instrutor, esse protetor, chamamos de amparador extrafísico, o amparador multidimensional, que é de outras dimensões. Esse ser que vem para ajudar, em geral, quando ele é mais efetivo, ele tem esse padrão. A pessoa interage com a energia dele e fala: Nossa, é uma paz incrível, é um amor profundo e um amor incondicional. Isso é muito comum nas experiências de quase morte. Então veja, esse ponto que ela comentou tem tudo a ver com o EQM. Sentir esse amor fraternal, sentir esse processo todo. E aí nessa interação com esse ser de luz ou com esse amparador, ela até falou um ponto que é da EQM. Ela falou, olha, eu quero ficar aqui, eu posso ficar? E o instrutor, o amparador, falou: olha, você pode, mas é teu livre-arbítrio. Até porque nem todo EQM você pode escolher, mas no caso dela, ela falou: ó, você pode escolher. Mas se você ficar aqui, muitas pessoas que vão precisar acessar você, isso vai influenciar a vida delas. E ela relutantemente escolhe voltar. Mas esse é o ponto interessante, porque tudo leva a crer que era uma experiência fora do corpo que ela estava tendo. Mas tem algumas nuances, alguns detalhes de EQM. Porque quando é uma experiência fora do corpo, gente, não tem esse negócio de escolher ficar, escolher não voltar para o corpo. Você está entendendo? Então, ó, eu deito na minha cama, eu aplico uma técnica e saio do corpo, por exemplo. Aí na experiência fora do corpo eu falo, caramba, eu gostei desse lugar. Tá aí, não quero mais voltar. Gente, não tem essa opção. Experiência fora do corpo, você vai ter que voltar. É, é inevitável. Então, qualquer emoção você volta. Agora, o ser de luz ou amparador realmente deu essa opção. Olha, você pode escolher ficar aqui. Então, peraí. Parecia que era experiência fora do corpo, mas agora está parecendo EQM. Aí fica a questão que nós não sabemos. Será que durante o momento que ela estava deitada ali com frio, ela teve uma parada cardíaca? Ela teve algum processo que ela ficou entre a vida e a morte, mesmo ela própria não identificando? Porque só frio não é algo que justificaria ter uma experiência de quase morte.
Ok, se fosse um frio extremo, se ela estivesse lá na rua, né, passando por um processo ali quase de hipotermia, e aí sim, o risco de vida, ok, aí o frio justifica a experiência de quase morte. Aí o frio justifica uma vivência como essa. Mas a princípio, ou ela tem uma doença, ou ela teve algum processo ali que de fato ela poderia estar correndo risco de vida fisicamente ou biologicamente, corporalmente falando. Mas aí já não dá para dizer. E o amparador, né, o ser de luz até fala, tudo bem, você pode escolher não voltar e tal, mas ela acaba retornando, né, acabando, escolhe voltar e tudo mais. Mas fica a dúvida, o que você acha? Para você, era uma experiência de quase morte ou uma experiência fora do corpo? Espontânea. Lembrando, ela não começou saindo do corpo, ela começou tendo contato com o ser extrafísico que estava ali, no ambiente dela. E o ponto positivo, não teve medo. Muitas pessoas ficam falando, nossa, senti uma presença no ambiente. Não tinha ninguém, eu estava sozinho, mas eu senti que tinha um ser. Tinha uma inteligência, tinha uma presença ali. E a pessoa fica com medo, se borra toda. Gente, não precisa ter medo. O que que uma consciência, um ser extrafísico vai fazer com você? Hum? Ele vai fazer uma careta? Ele vai puxar suas calças? Ele vai tirar o seu cobertor? Ele vai te enforcar? Não tem nada que ele vai poder fazer que te faça mal. No máximo, ele vai tentar te assustar, e aí você vai acabar se sugestionando e você mesmo se impressionando. Ou ele pode ser um chamado vampiro energético, alguém que suga as tuas energias. Mas você não vai morrer. Se é alguém que drena suas energias, depois você pode dormir mal, ou você acorda com fome, enfim. Você toma um banho, come, se alimenta e aquilo passa. Entende? Ele deu uma sugada na sua energia, mas e daí? Isso não causa risco de morte algum. Então, um ser extrafísico não causa mal. E o interessante é justamente se você tem a noção de uma presença, tenta se comunicar com ela. Quem é você? O que você está fazendo aqui? No caso dela, não foi ninguém agressivo. Não foi ninguém que estava ali querendo fazer o mal dela. Mas comunicou que ele pertencia àquele local, que ele tinha cometido esse ato terrível ali e continuava preso ali. Então, não seja tão amador, procure se lembrar disso um dia acontecer contigo. Não há razão do porquê se preocupar. Inclusive, a própria ciência da consciência, a conscienciologia, tem técnicas de energia que são excelentes para todo tipo de evento, inclusive esse. Se você sentir uma presença no ambiente, você pode jogar suas energias para ela no intuito de ajudá-la. Ou se for uma consciência que você sente que está agressivo, que está desagradável, você pode com as suas energias criar um campo de força, um campo energético ali, que ela não consegue mais ficar no teu quarto, na tua casa, ela acaba saindo dali. Então isso a gente chama isso de blindagem energética, você consegue blindar, você consegue instalar um campo, um padrão energético tal que ele fica inviolável, que seres doentios não conseguem ficar presentes ali. Então, com energia, a gente pode atacar? Também pode, mas a gente não faz isso porque isso não é falta de ética, isso não é o correto. Mas com energia você pode, desde ser agressivo, mas você pode se autodefender de forma coerente, de forma positiva, e até mesmo ajudar esses seres que estão precisando de ajuda. No caso dela, ela conseguiu, né, ter saído do corpo, ajudá-lo, o que foi muito positivo. Agora, para fechar aqui a minha breve análise, porque para a gente não se estender demais, é o que aconteceu no final que nós chamamos de comprovação projetiva. O que é comprovação projetiva? É quando você sai do corpo, quando você tem uma EQM, você vê algo e você volta com a informação e comprova aquilo. Então, por exemplo, você pode sair. Por exemplo, tem uma série da Netflix chamada Por Trás de Seus Olhos. Tem um determinado momento lá que uma personagem sai do corpo, vai até a sua. Eu não lembro se era vizinho ou vizinha, mas ele vai até o vizinho dele, enfim, e ele vê o que, que o vizinho está assistindo, a roupa que ele está, como é que está a sala dele, vê tudo. E aí depois o personagem volta pro corpo e na mesma hora bate no vizinho lá, uma desculpa qualquer, e vai olhar. E a pessoa comprova que o vizinho estava com a mesma roupa, assistindo o mesmo programa que ela viu, a sala estava do jeitinho que ela viu fora do corpo. Então isso é uma comprovação. Você pôde verificar que o que você viu não foi delírio, não foi alucinação, não foi sonho. Você estava lá, você viu, você comprovou. E no caso da Abe, o que mais chama a atenção é justamente o quê?
a comprovação pelo fato de que aquela consciência realmente tinha tirado a própria vida lá naquele local. Porque quando a pessoa vai lá para pegar, né, devolver o cheque, pedir para ela assinar o cheque, ela pergunta para, né, para a senhora que alugava ali o local, nesse local que tinha um homem tal que fez tal coisa, a mulher arregala os olhos, confirma com a cabeça e sai. Lembrando, gente, essa experiência aqui foi em 1985 e ela mesma fala no relato dela. Não tinha internet, não tinha como você comprovar. Como é que eu vou saber se nesse local onde eu moro alguém se destruiu aqui dentro? Não tinha como saber, não tinha informação pública, só mesmo perguntando. E a senhora foi justamente a comprovação projetiva dela. Ela mostrou que o que ela teve não era. Claro, ela não tinha dúvida do que ela vivenciou, mas foi uma forma de verificar a autenticidade e o processo de que isso é de fato um evento real e não ilusório e não fantasioso. E você já passou por alguma EQM? Já percebeu alguma presença no ambiente? Já sentiu que estava alguém te olhando e você olhou e não tinha ninguém? E aí? Como é que você lida com isso? Ainda está na fase primária? Sente medo? Sente receio? Fica assustadinho, assustadinha? Ou já tem uma postura mais equilibrada, mais serena? Ou quem sabe até uma postura mais profissional? Já consegue ajudar os outros? Já consegue ajudar outras consciências que estão passando por isso? E aí? Diz aqui no comentário como é que você se sente em relação a isso, que vivências você já teve nesse sentido, para que outras pessoas possam ver e interagir, a gente poder criar aí uma grande rede de interação e de comunicação aqui no canal, tá certo? Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, por favor, dê sua curtida, se inscreva, se puder, compartilhe, e é isso. Então, espero que possa ter contribuído, agregado algo para você. Eu fico por aqui, um forte abraço a todos, que você tenha as melhores energias no seu dia e até a próxima.